E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu estarei falando um pouco sobre variáveis e tipos de dados utilizando C#. Então já pegue o seu café e bora lá. Bom, então basicamente uma variável é o nome que se dá ao local de armazenamento na memória do computador. Elas são utilizadas para você armazenar e manipular dados em um programa durante a sua execução, ou seja, ali na memória RAM do computador. Imagine uma variável como uma gaveta, onde você guarda as suas roupas. Imagina que você tem a sua parte lá para os sapatos, vai guardar no lugar dos sapatos, para as bermudas, para os seus chapéus, caso você tenha chapéu, e para suas meias também, certo? Então, uma variável é como se fosse cada um desses slots, você vai guardar as suas coisas. E assim como você pode no mundo real categorizar o que você vai guardar, por exemplo, os chapéus, as roupas, sapato, etc. Na computação você também tem os tipos de dados. E falando em tipo de dado, um tipo de dado é basicamente o tipo do valor que uma variável vai armazenar. Por exemplo, a gente pode armazenar números inteiros, decimais, valores booleanos, textos e por aí vai. Em C# e em outras linguagens de programação também, a gente declara uma variável da seguinte maneira. A gente começa pelo tipo, por exemplo, int, de inteiro, e idade, por exemplo, e o nome da variável em seguida. Pronto, eu tenho a minha variável idade declarada. Se você for olhar aqui, vou usar o console writeLine para imprimir essa idade no console. Você vai ver que ele vai falar que a gente não atribuiu nenhum valor para a variável idade. E por isso que ele está vermelho aqui. Então, como que a gente faz para atribuir um valor a uma variável? Basicamente, a gente utiliza o sinal de igual e o valor que a gente quer. Por exemplo, 18. Então, como eu estou armazenando um número inteiro, eu coloco igual 18 e aqui. Agora a gente pode executar essa aplicação e você vai ver 18. Okay? Como eu falei, existem vários tipos de dados. Então você pode utilizar int para números inteiros, certo? Você também pode declarar variável do tipo texto, como por exemplo, nome, certo? Mas como eu falei, você precisa ter primeiro o tipo dela. Então, para você declarar uma variável do tipo texto, basicamente você utiliza string e o nome da sua variável. Nesse caso eu vou chamar de nome e vou dar o nome aqui, certo? Então, aqui a gente está criando uma variável do tipo texto, chamada nome, e colocando esse valor dentro dela. Então, isso aqui é uma variável do tipo texto, certo? E também você pode declarar, eu falei aqui em cima sobre números inteiros, você também pode declarar números decimais. Como por exemplo, para números decimais você tem algumas possibilidades. Que basicamente elas vão diferir na questão de precisão, ou seja, a quantidade de casas e a precisão dessas casas após a vírgula, e no seu tamanho, no tamanho do número mesmo, se vai chegar a bilhões, trilhões, etc. Dependendo da operação que você vai utilizar. Então a gente tem o tipo float, que são para operações com ponto flutuante, por exemplo, eu vou colocar 1.5f, para ele saber que é um float. Ou também tem o decimal, que normalmente é utilizado para dinheiro, para coisas, para aplicações onde você precisa ter uma precisão maior. Quando você precisa ter uma precisão melhor e maior das casas após a vírgula, então é recomendado você utilizar o decimal. Então, um ponto, alguma coisa aqui. E o sufixo dele é m. Eu ainda não sei por que m. Você sabe por que um decimal termina com M? Me diga aí nos comentários. E também tem o double. Double igual a 1.5, que basicamente é a precisão, o dobro da precisão do float.
Ele é o por padrão, quando você declara uma variável do tipo ponto flutuante, ele vai utilizar o double. Então por isso que você não vê o D aqui de double no final do número. Então, para números inteiros, você utiliza int. Para números decimais, depende da aplicação que você quer. Se você quer mais precisão, é recomendado você utilizar decimal. Caso a sua aplicação não exija tanta precisão assim, você pode utilizar ou float ou double, dependendo do cenário da sua aplicação. Aqui você declara textos. Também é possível declarar variáveis booleanas, ou seja, aquelas variáveis que guardam valores verdadeiro ou falso. Aqui em C# você utiliza a palavra reservada bool. Então, bool, verdade. Vamos dizer que não é verdade. A gente pode colocar qualquer um desses dois valores, false ou true, indicando o estado dessa variável. Existe também em C# uma outra forma de você declarar uma variável, que é utilizando a palavra reservada var. E não é aquele var do futebol não, tá? Isso aqui basicamente está dizendo para o compilador: olha só, eu vou deixar para você resolver qual que vai ser o tipo dessa variável. É, exatamente isso. Por exemplo, se eu disser var variável aqui, por exemplo, igual a string, o compilador vai interpretar isso como uma string. Se eu colocar qualquer texto aqui dentro, certo? O compilador, em tempo de compilação, vai atribuir essa variável o tipo string. Se por acaso eu colocar um número, o compilador vai fazer a mesma coisa. Ele vai entender que isso é um número e vai transformar essa variável no tipo int. Mesma coisa para os outros tipos, né? Caso ele perceba que eu estou usando a float ou decimal, enfim, ele vai fazer a mesma coisa. Aqui você está deixando o trabalho para o compilador inferir o tipo da variável com base no valor que está no lado direito do sinal de igual. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Assim você consegue declarar suas variáveis em C#. Se você gostou, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like. E temos um vídeo sobre condicionais também, utilizando C#. Se você não conhece condicionais de C#, clica aí no vídeo para saber mais. E até a próxima.